Amém. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra confiados na manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Que o Senhor ministre a todos nós, ministre as nossas vidas, que o Senhor possa nos levar a vivermos qual seja a Tua vontade. Ó Jesus Cristo, que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai. A palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, falando a respeito da ceia, que nós nos examinássemos a nós mesmos, e assim comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Normalmente, nós buscamos este autoexame, buscando os nossos erros, buscando os nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas. Mas essa autorreflexão vai além de buscarmos no que e onde estamos errando. Também ela se aplica a fazermos uma análise de quem somos e de quem somos em Deus e reconhecermos o povo de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja. De modo que nesse entendimento eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. No famoso encontro de Moisés com o Senhor. Quando Deus, comissionando a Moisés, quando Deus dizendo a Moisés, Moisés, vai a Faraó, diga a Faraó que deixe o meu povo ir para que me adore. Moisés responde ao Senhor no versículo de número 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Esse é um questionamento que Moisés faz ao Senhor. Quem sou eu? A pergunta é: você sabe quem é? Você sabe realmente quem é? Nós temos um Deus maravilhoso que é Pai, que não apenas é Deus, mas é um Deus que é Pai. Quem somos nós? A Bíblia nos fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem consciência de que você é filho de Deus? Você não é uma mera criatura. Você é salvo, mas essa salvação trouxe a cada um de nós essa realidade extraordinária
que nós somos filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. Deu-nos este poder, não apenas de sermos chamados, mas de fato de sermos filhos de Deus. Um Pai como Deus, que nos ensina, que nos entrega princípios, porque todo pai deve ensinar, deve transmitir princípios aos seus filhos, deve educá-los, deve transmitir a ele uma firmeza que lhe dará a identidade com a qual ele viverá neste mundo. Sabe, muitas pessoas não conhecem, não têm a menor ideia do seu propósito, do seu destino, mas aqueles que de fato são do Senhor Jesus, aqueles que de fato têm consciência que foram feitos filhos de Deus, estes sabem qual é o destino de sua vida. Nós temos um destino, e temos que descobrir dentro desse destino o nosso propósito. Eu sei que não é fácil descobrir o propósito e o destino de uma vida, mas o Senhor nos entrega pela sua palavra. O Senhor nos entrega pela sua palavra a formação que nos indica o nosso destino, o propósito de nossas vidas. Moisés, esse homem extraordinário, Moisés, ele tinha um destino, ele tinha um propósito, e que não era pequeno, era grandioso, era algo extraordinário, que quando ele nasceu, seus pais reconheceram, seus pais viram em Moisés algo, seus pais enxergaram em Moisés alguma coisa, seus pais então se colocaram, mas eu diria, o mundo, o inferno inteiro também sabia do propósito, do destino daquela pequena criança, e ele nasce num período em que Faraó está ordenando uma verdadeira chacina, a matar as crianças de sexo masculino. E Moisés nasce nessa hora. Eu creio que o inferno via em Moisés que ele era o quê? O libertador de Israel. Às vezes nós não conseguimos ver, mas saiba que no mundo espiritual, demônios vêm, demônios sabem. Quando aqueles irmãos exorcistas tentaram expulsar um demônio e disseram para que o demônio saísse no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava, o demônio respondeu àqueles dizendo: a Jesus eu conheço, a Paulo eu conheço, mas vós quem sois? Deixe-me dizer algo a você. Talvez você não saiba quem é, mas o próprio diabo sabe exatamente quem você é. E mais do que isso, ele te teme. Ele te teme. E por causa de Cristo, ele se sujeita à sua autoridade, a autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a todos quanto receberam, a saber, Jesus,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que os demônios, o que o diabo vê em você não é meramente uma criatura. O que o diabo, o que os demônios veem em cada um de nós é quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, que é Deus sobre eles, mas é Pai para nós. De modo que eu e você temos uma autoridade diferenciada, uma identidade diferenciada. Por quê? Porque nós podemos nos atrever a chamá-lo de Pai. E teremos essa autoridade em nossa vida. Mas temos que ter consciência de quem somos. Examine o homem a si mesmo. Tenha consciência de quem você é. Tenha consciência de quem somos. Que Deus nos deu esta autoridade. O Senhor Jesus Cristo, se dirigindo ao povo de Israel, disse algo ao povo de Israel no famoso Sermão da Montanha. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois. O povo de Israel naquela época, na época de Jesus, sofria perseguição, humilhação. Eles eram uma terra dominada por um império invasor, Roma. Roma conquistadora. Roma dominava aquela terra. Vários jovens judeus sofriam os reveses da dominação romana. Quando Jesus fala, quando te pedirem para andar 1 milha, vai e anda 2, é porque havia uma lei romana que obrigava aos moradores de uma terra a carregarem a bagagem de um soldado romano por 1 milha, não importando a sua idade, não importando o seu sexo, não importando nada. Era uma imposição. Jesus disse: se te pedirem para andar 1 milha, vai e anda 2. Era um povo sofrido. Muitos jovens eram levados às galeras romanas, morriam ali, remando dia e noite. Quantas moças eram roubadas de sua casa e levadas aos prostíbulos, obrigadas a prostituir-se. O que você acha de uma realidade como esta? Com impostos, com sofrimento, com injustiças. Era um povo que tinha fugido das cidades para o deserto. Você já notou que fala-se de multidões num lugar onde normalmente não há multidões? Porque Jesus pregava em lugares afastados, em desertos, e se fala de multidões ali. Aquelas multidões estavam ali se escondendo, fugindo. Um povo humilhado, um povo que esquecera que eles não eram qualquer povo. Eles eram uma nação santa, uma nação eleita, uma nação escolhida. Eles eram do Senhor. E então Jesus relembra eles: vós sois o sal desta terra, vós sois a luz deste mundo. Como é fácil
nos esquecermos, por causa das adversidades, por causa das dificuldades, por causa das lutas diversas, por causa da dor e do sofrimento, como é fácil nos esquecermos de quem somos. Essa palavra de Moisés, quem sou eu? Quem sou eu? Moisés não era qualquer homem. Moisés não tivera qualquer formação. Eu não sei como você imagina, mas nós sabemos a história extraordinária de como Deus guardou a Moisés, e não só guardou, mas o levou àquele que desejava matá-lo, foi quem o protegeu, foi quem o alimentou, foi quem o sustentou, foi quem lhe forneceu formação. Ele era um príncipe do Egito. Ele tinha uma formação, a melhor formação possível de sua época. Eu imagino, Moisés falando muitas línguas, conhecendo muitas culturas, Moisés entendendo de muitas coisas, porque ele foi formado. Moisés não tinha apenas essa formação egípcia, Moisés tinha uma formação hebreia. Ele foi levado para que fosse amamentado, cuidado pela sua verdadeira mãe, e ela ainda ganhou para fazer isto, algo que ela faria de graça. Ela ganhou. A filha de Faraó a pagou para que ela pudesse cuidar do seu próprio filho. E eu imagino uma mãe hebreia falando ao seu filho, eu imagino ela falando a Moisés, Moisés ainda em tenra idade, Moisés ainda um bebê, Moisés sendo amamentado, e ela falando: Deus te escolheu, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você é especial, Deus te chamou. Eu imagino aquela família proferindo palavras que nós chamaríamos de palavras proféticas, porque a Bíblia nos diz que os pais de Moisés foram heróis da fé. Eles enxergaram, eles tiveram visão, eles sabiam que o seu filho era um escolhido, ele estava separado para grandes coisas, e fez. Profetize a vida dos teus filhos, abençoe os seus filhos. Hoje nós vivemos num mundo com tantos medos, medos da enfermidade, medos das dificuldades, medos dizendo: não haverá emprego, não haverá isto, não haverá aquilo, haverá essa desgraça, aquela outra desgraça. Bem, meus irmãos, naquele tempo que Moisés nasceu, desculpe, era o tempo mais difícil possível. Moisés cresce com estas palavras, mas há aquele famoso episódio em que Moisés mata um egípcio, em que Moisés esconde o corpo do egípcio, e passando depois, vê dois hebreus discutindo, e diz: não discutam, vocês são irmãos. E eles então dizem: você quer também nos fazer mal, quer também nos matar como mataste o egípcio? E Moisés então teme. Moisés teme. Moisés foge. E Moisés passou 40 anos em fuga. E agora, num encontro com Deus, Moisés
parece-me que esqueceu de quem ele era. Eu quero dizer uma coisa para você: não se esqueça de quem você é. Você não é qualquer um. Você é um eleito. Você é um escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. Deus já te amava. O Senhor, quando criou o homem, já sabia pela sua onisciência o que aconteceria, já sabia da existência de cada um de nós que surgiríamos aqui, e Ele decidiu morrer naquela cruz por mim e por você. Você vale muito para Deus, para o Criador de tudo que há, de tudo que existe. Você vale a tal ponto que Ele morreria somente por você. Você tem um valor incalculável. Não, a nossa mente não é capaz de atingir o valor que nós temos, o valor que Deus nos dá, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer bem. Não esqueça de quem você é. Jovens estão se perdendo. Jovens na nossa sociedade estão se perdendo. Por quê? Porque não sabem quem são. Que estão buscando descobrir quem são. Quantas pessoas buscam descobrir quem são nos vícios? Quantas pessoas buscam descobrir quem são no trabalho? Quantas pessoas buscam descobrir quem são nos prazeres? Quantas pessoas estão andando por esse mundo e não sabem quem de fato são? Você é alguém. Você tem valor. O Senhor morreu por você naquela cruz do Calvário. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama extraordinariamente. Sim, Ele te ama. Você tem que ter consciência e nunca pode se esquecer de quem você é filho. Você é filho de Deus. Mas pastor, você não conhece a minha vida? Alguém poderia dizer. Eu fui rejeitado. Algumas pessoas foram rejeitadas ao nascer. Outras pessoas foram rejeitadas antes de nascer. Em seu ventre, pelas suas próprias mães, pelos seus próprios pais, foram rejeitados. A rejeição é algo que nos fere. A rejeição é algo que dói. A rejeição é algo que rasga a nossa alma, rasga o nosso coração. Sabe de uma coisa, você não está sozinho. Eu quero dizer a todo aquele que se sente rejeitado, rejeitado por família, rejeitado por amigos, rejeitado pelo mundo, rejeitado pela vida. Você não é o único rejeitado. Você está muito bem acompanhado. Jesus Cristo foi rejeitado. A Bíblia diz: a pedra que os construtores rejeitaram. Falando a respeito de Cristo, Deus a fez a principal. Deus a fez a pedra angular. Se você é rejeitado, saiba que Deus fará algo na tua vida. Que Deus te tomará e Deus fará. Os construtores podem ter te rejeitado, mas aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, te escolheu. Você é um escolhido. Você é amparado por Ele.
Ah, mas não é fácil ser rejeitado. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, descendo na terra dos Gadarenos, veio ao seu encontro aquele homem endemoniado, aquele homem que era o grande problema daquela região, um homem lunático, um homem perigoso, que tentaram prendê-lo e ele rompia as cadeias com uma força sobre-humana. E então Jesus expulsa aquele demônio, aquela legião, porque eram muitos. E o que a cidade fez? A cidade rejeitou Jesus. A cidade disse: por favor, vá embora. Você expulsou esse demônio, mas olhe o nome do demônio, legião. Olhe para onde o demônio foi, para o bando de porcos. Roma vai saber disto. Por favor, vá embora. Vá embora. Eles rejeitaram a Jesus. Jesus não ficou irado com eles. Eles não quiseram o Senhor ali com eles. A Bíblia diz: e Jesus se foi. Mas foi para Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis significa 10 cidades. Para uma cidade que te rejeita, há 10 cidades que te esperam. Há 10 cidades que te acolhem. Há 10 cidades que te honram. Então, pare de colocar os teus olhos na rejeição e coloque os teus olhos para o que está diante de você, porque Deus te honrará. Moisés, ele era o libertador de Israel. Ele nascera para a grandeza, mas ele, durante toda aquela luta, durante toda aquela dificuldade na vida, ele se esqueceu. Ele se esqueceu de quem era. Quem sou eu para ir a Faraó? Ó Senhor, o Senhor chegou 40 anos atrasado. Havia perseguição contra Moisés. Havia acusação contra Moisés. Uma vez eu ouvi um pregador dizer algo que é uma verdade. Uma coisa é te acusarem de algo que é mentira. Mas outra coisa é quando te acusam e há um fundo de verdade nisto. Moisés era um assassino. Você poderá dizer, mas ele matou para defender o oprimido, ele matou para defender o injustiçado. Mas ele matou. Ele matou. Uma coisa é quando te acusam falsamente. Outra coisa é quando nos acusam e há uma verdade na acusação feita contra nós. E você sente isto. E geralmente quando há esta identidade, quando nós nos identificamos com a acusação, a nossa tendência não é enfrentar, a nossa tendência é fugir. É fugir. Quantas pessoas estão assim, fugitivas?
Eles não enfrentam. Por quê? Porque eles estão vivendo um tipo de perseguição, um tipo de acusação em que há uma verdade. Existe uma verdade. E há muitas pessoas que não enfrentam o seu problema porque estão fugindo. Moisés, há 40 anos, estava fora do propósito de sua existência. Por quê? Porque ele estava fugindo. Ele estava fugindo. Quando Jonas, o profeta, fugiu de seu ministério, fugiu de ir a Nínive, fugiu do que deveria fazer, fugiu de um problema que não queria enfrentar. A Bíblia nos diz que ele caiu num problema ainda pior. Ele fugiu de ir para Nínive e entrou numa mortal tempestade, em alto mar. Sabe, quando você foge dos seus problemas, normalmente o que acontece é que você entra num problema ainda pior. É melhor enfrentar os seus problemas. E nessa manhã de domingo eu estou aqui para dizer a você: não se esqueça de quem você é. Muitos de nós assumimos o que não somos. Vivemos uma mentira. Quando Jacó teve o seu encontro com Deus no Val de Jaboque, o Senhor perguntou a Jacó: qual é o teu nome? Essa pergunta é tão importante. Quem você é? Você sabe quem você é? Por quê? Porque muitos anos antes, Isaac perguntou a Jacó. Ele disse: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem você é? E Jacó viveu uma mentira. Ele disse: sou Esaú, para ser abençoado. Durante anos Jacó caminhou com esta mentira em sua vida. Agora Deus o confronta. O Val de Jaboque é um lugar de confronto. E Deus lhe faz a pergunta: quem você é? E ele responde: eu me chamo Jacó. É assim que eu me chamo. É assim que os outros me chamam. E para surpresa de Jacó, para surpresa dele, Deus lhe diz: não. Tu és Israel. Israel. Deixe-me colocar isso da seguinte maneira: eu não sou o que os outros dizem que eu sou. E até mesmo eu não sou o que eu próprio digo que eu sou, mas eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus diz a ele: tu és Israel, és o campeão de Deus, o campeão de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
lutaste e prevaleceste, para ser quem Deus diz que eu sou. Eu tenho que fazer duas coisas: eu tenho que lutar e eu tenho que prevalecer. O nome Jacó é pregado porque Jacó, alguns dizem que é o usurpador. Sabe, Jacó passou de usurpador para conquistador. Você não foi chamado a usurpar nada de ninguém, mas a conquistar algo por direito. Você não é um usurpador, você é um conquistador, você é um campeão. Nós somos o que Deus diz que nós somos, e a Bíblia diz que Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que é mais que um vencedor? É um campeão. Nós somos campeões, nós somos conquistadores. O nome Jacó significa aquele que segura, aquele que segura o calcanhar, pois assim nasceu ele segurando o calcanhar do seu irmão. Irmão Esaú saiu, Jacó saiu após ele, aquele que segura o calcanhar, que segura o calcanhar. Uma pessoa que mantém o seu propósito, que não desiste. Sabe, Jacó é uma pessoa que não desiste, ele persiste. Labão trocou 10 vezes o trato com ele, mas ele persistia. E Deus era com ele e o abençoava. 10 vezes foram injustos com Jacó, mas 10 vezes Deus o abençoou, de modo que a injustiça se tornou em vantagem na vida de Jacó. Deus é por nós, e a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Mas o nome Jacó, o que segura pelo calcanhar, tem um terceiro sentido. Aquele que segura o calcanhar que o pisa, Quantas vezes Jacó foi pisado? Pisado pelo seu irmão, pisado por Labão, mas ele lutou. Meus irmãos, essa é a diferença. Jacó se levantou, Jacó podia ser pisado, mas ele lutou e prevaleceu. Não se importe em ser pisado, levante-se, lute e prevaleça, e você se tornará um campeão de Deus. Não esqueça de quem você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que você mesmo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus tem uma palavra para mim,
para você. Deus tem um propósito eterno para mim e para você. E o que Deus tem para nós é grandioso. O nosso chamado não é grande, porque nós somos grandes. O nosso chamado é grande, é grandioso, porque aquele que nos chamou é grande. O Senhor nos chamou. Meus irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quem você é. Como nós vivemos num tempo difícil de se viver. Quantas pessoas com dificuldades, quantas pessoas com adversidades, empresários falindo, jovens sem saber seu destino de amanhã, tanta situação difícil, roubando sonhos, roubando esperanças, dando angústias, desespero. A nossa nação brasileira tem sofrido extremamente. Nós já somos, hoje em dia, estatisticamente, a nação com maior doença emocional do mundo. Só há uma coisa que pode libertar essa nação, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero que você me entenda mal, mas não serão políticas públicas, não será ideologia, mas é o puro Evangelho, as boas novas de salvação, que pode transformar a nossa nação brasileira em uma outra nação, cujo Deus é o Senhor. E aí ela se tornará feliz. Feliz. Muitas pessoas estão hoje com identidade perdida. Para onde eu irei? Quem eu sou? O que eu faço? E então surgem pessoas que estão falando: entregue-se aos prazeres, ou entregue-se aos vícios. E eu quero dizer, a única solução, entregue-se a Cristo. Você tem que se lembrar de quem você é. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós dizemos, entregue-se a Cristo. Mas o maravilhoso é que Cristo se entregou por nós e se entrega a nós. Porque nós o recebemos. Nós o recebemos. Ele se entrega a mim, ele se entrega a você. Ele diz: eu virei com meu Pai e faremos nele morada. Deus tem um endereço neste mundo. E se você quer encontrá-lo, busque no endereço dele. E o endereço de Deus é você. Porque viremos a ele e faremos nele morada. Eu acho isso maravilhoso.
E talvez haja pessoas que estejam tão desesperadas, estejam dizendo: eu sou rejeitado. E eu volto a dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, que era Jesus, veio a ser a pedra angular, a principal. E Ele fará o mesmo com você. O mesmo. Sabe que eu chego a crer que por vezes Deus não nos permite que nos ajustemos, nos adequemos a algumas coisas, porque Ele quer nos levar para a perfeita vontade dEle. Para a perfeita vontade dEle. Quando você sabe quem é, quando você sabe o seu destino, nada, nem ninguém pode te abalar. E eu termino com isto. José, filho de Jacó, ele tinha claro quem ele era. Ele tinha claro qual era o seu destino, qual era o seu propósito. E veja, ser ferido pelos irmãos, ser lançado naquele poço, ser vendido como escravo, viver como escravo e ainda estar numa prisão, não abalou em nada a José, porque ele sabia. Eu não estou dizendo que nós não passaremos por problemas, eu não estou dizendo que nós não teremos dificuldades, eu estou dizendo que você prevalecerá sobre todo o problema e sobre toda dificuldade, porque Deus é contigo. José estava escravo, mas ele sabia que esse não era o seu destino. José estava preso, estava na prisão, mas ele sabia que a prisão não era o seu lugar. Que Deus tinha um propósito maior para ele. Talvez hoje você esteja vivendo as dificuldades que José viveu. Talvez você esteja vivendo uma escravidão. E vocês vão, mas como escravidão? Com dívidas. Porque a Bíblia fala que aquele que deve é escravo. Talvez você esteja vivendo nesse momento dívidas, nesse momento escravidão. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus vai te tirar dessa situação. José não tinha muito ideia de como é que Deus faria, mas depois ele descobriu que todo o seu caminhar o levava para um propósito. E que Deus, em toda aquela luta de sua vida, o preparou para o seu propósito. Meus irmãos, o nosso Deus nos ama de uma maneira que nenhum de nós pode compreender. E Ele, portanto, estende a sua graça é o seu favor. Se alguém nos ouve nesta manhã de domingo e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero dizer mais uma vez, é mais do que entregar a sua vida, é receber a Ele em nossa vida. Porque não é apenas a todos que se entregaram, é a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Eu mais do que me entrego, eu o recebo. Isso é salvação. Ele está em mim. Eu não sou qualquer um, eu tenho o Senhor, o Criador dos céus e da terra, de tudo o que há em mim. Isso é salvação. Eu sei quem eu sou. Sou filho de Deus. Não sou mera criatura. Sou filho do Criador. E se você deseja isto, é muito simples. Basta recebê-lo. Basta dizer: Jesus, toma o seu lugar. Toma o seu lugar em minha vida. É por isso que o exemplo bíblico é o casamento. Porque no casamento eu não só me entrego, eu recebo. Eu não apenas me entrego ao meu cônjuge, eu recebo o meu cônjuge. Nós passamos a ser um. Porque eu me entrego, mas eu recebo. Eu me entrego ao Senhor Jesus, mas eu recebo a Jesus. E aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Senhor, nós oramos por essas pessoas que hoje recebem e se entregam ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja Senhor e Salvador em nossas vidas. Nós os abençoamos agora, no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero me dirigir a você que já aceitou ao Senhor. Você tem que se lembrar de quem você é. Deus o fez à imagem e semelhança. Você é alguém. Você é filho de Deus. Ele é por você. Talvez a vida, as lutas, as dificuldades, as acusações, as perseguições tenham te feito esquecer de quem você é. Talvez você diga: eu fui, mas eu não sou mais. Quem sou eu? Quem é você? Deus disse a Moisés: eu serei contigo, e tu serás Deus sobre Faraó. Eu serei o teu Deus, o teu irmão será o teu profeta, e tu serás Deus sobre Faraó. Meus irmãos, Deus é conosco. Você é alguém. E Ele tem um grande propósito, e um propósito eterno, um propósito que ultrapassa esta mera existência para a tua vida, para todos nós. Nunca se esqueça de quem você é, que você tem valor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Hoje eu quero trazer à sua memória que Cristo morreu por mim e por você.
anunciamos a sua morte até que Ele venha. Oh Senhor,